Olá, pessoal! Prontos para o nosso último episódio desta temporada aqui em Montevidéu? Mas calma, não é nosso último episódio aqui na temporada no Uruguai, é só aqui em Montevidéu. Hoje nós temos um passeio muito legal, estou de volta aqui a Ciudad Vieja, o centro histórico de Montevidéu, para um rolê gastronômico e também cultural. Vamos extrair uma outra versão de Montevidéu. E animados? Vamos lá! Descobrir uma cidade com calma e enxergar além do óbvio. É caminhar sem pressa, deixar que os cheiros e sons guiem o trajeto e perceber que o encanto mora justamente nos detalhes que a correria costuma ignorar. No vídeo de hoje, Montevidéu se revela aos poucos, entre sabores, silêncios e texturas que só quem desacelera consegue notar. E se você ainda não viu os outros episódios dessa temporada pelo Uruguai, é só dar uma olhada aqui no canal. Tem muito mais ângulos, cores e descobertas esperando por você. Hoje também é um dia que eu preciso encontrar meus pins, um pin pelo menos, e uns ímãs, né? Um para mim e dois para presentes, né? É muito difícil encontrar, por incrível que possa parecer, é muito difícil encontrar uns legais aqui disso. Porque eu não sei o que é que acontece, mas aqui no Uruguai a diversidade das coisas é muito pequena. Mesmo que você vá em vários lugares diferentes, eles têm os mesmos tipos de ímãs, os mesmos tipos de pins. Não é uma qualidade muito boa e não é muito original, sabe? Então, tem sido complicado encontrar isso, por incrível que possa parecer. Encontrei essa lojinha com alguns imãs mais originais, então escolhi um desses. Ele só tinha um que estava aqui que eu peguei, então não tenho idêntico a ele, mas é nesse estilo que vocês estão vendo aqui. E também consegui meu pin. Infelizmente o pin eu não tive a mesma sorte de ser tão original, é uma pequena bandeira do Uruguai. Por aqui também tem outros tipos de imãs que são mais diversificados em relação de outras lojas. Apesar de não achar tão originais assim, ainda é bem diferente de outras opções que eu estava encontrando. Bom, uma questão resolvida, eu estava bastante agoniado com isso, porque eu já tenho uma semana aqui no Uruguai, eu não tinha conseguido comprar alguma coisa que eu gostasse muito e que fosse econômica. Comprei algo que eu gostei, o PIN foi mais utilitário mesmo, eu precisava tomar uma decisão e eu não estava encontrando pins diferentes, todos eram assim, bandeira do Uruguai, ou no formato de bandeira ou no formato do país. Mas o imã, pelo menos, eu consegui encontrar algo que eu gostasse mais. Encontrei algo que eu gostasse, mas também não encontrei muito no preço que me agradaria, sabe? As coisas aqui no Uruguai são muito caras, como eu já disse em outros vídeos, mas enfim. Vamos agora para o nosso almoço. Eu estou aqui no Mercado do Porto, um dos principais pontos turísticos da cidade, e que dizem que aqui tem o melhor churrasco, a melhor parídia do Uruguai. E vamos descobrir se é verdade mesmo. Quando eu digo para vocês, o Bahia é um mundo, não tem jeito. Muito legal aqui ver o Bahia chegando em terras uruguaias. Hoje eu estou gravando aqui num sábado e o Bahia jogou aqui em Montevidéu na quarta-feira, né? Contra o Nacional. Bienvenido a la Chacra del Puerto. Como? Bienvenido a la Chacra del Puerto. Muchas gracias. Da onde sos? De Brasil? De Brasil. Como vai? Victor Hugo é meu nome. Como, perdão? Victor Hugo é meu nome. Ah, sim, prazer. Minha avó de Santa Catarina. Santa Catarina, A de ilha, Florianópolis. a Ilha da Magia. Sim, Florianópolis. Conhece? Sim, Que conheço. bom, que bom. De onde você? Salvador, sou hincha de Bahia. De Salvador de Bahia. Sim. Bueno, bem-vindo. Gracias. Se gosta de almoçar aqui, Sim. prazer, tá bom? Sim, graças, Obrigado. muitas graças. Então, eu vim para também assistir o jogo do Bahia, não só para isso, mas também para assistir o jogo do Bahia, e foi uma grande experiência aqui, sem dúvida nenhuma. E é muito legal ver esse carinho dos uruguaios com os torcedores do Bahia que chegaram aqui. Enfim, eu sempre escuto muitas coisas positivas dos torcedores do Bahia aqui no Uruguai, porque
veio um grupo muito grande de torcedores do Bahia aqui para Montevidéu. O mercado do Porto não é muito grande, como vocês podem ver pelas imagens, é um mercado pequeno. A maior parte é formada por restaurantes e também tem algumas lojas de lembranças, mas a maior parte sim é formada por restaurantes. Mas é muito pequeno, uns 5 minutos andando por aqui você já consegue ver absolutamente tudo. Não há uma grande variedade de restaurantes por aqui, mas me parece sim ter boas opções para que você possa vir, conhecer e experimentar o churrasco uruguaio. Para almoçar, escolhi esse restaurante, que eu achei mais em conta aqui, o que não significa que é barato. E aí eu pedi ancho, e aqui no Uruguai a comida geralmente é assim, você pede uma proteína e você escolhe uma única guarnição. Então você pede arroz, ou purê de batata, ou batata frita, enfim, é sempre só uma guarnição. Aí pedi com uma Coca-Cola, e aí o restaurante fica aqui em cima, então eu tenho toda essa vista aqui do mercado do Porto. Já almoçamos, agora vamos para a nossa segunda parada do dia de hoje. Primeira pausa gastronômica. Agora vamos para uma pausa cultural. Bom, como vocês puderam ver, os preços aqui não são muito amigáveis. Vocês podem dizer que é o mercado do Porto, que ele é um pouco mais caro, mas a verdade é que as coisas aqui, se você está assistindo só esse vídeo, talvez você possa pensar isso. Mas se você está me acompanhando no Instagram e os outros vídeos dessa temporada aqui no Uruguai, você já percebeu que os preços aqui no Uruguai, embora existam um pouco mais caro, um pouco mais barato, mas no geral é um país bastante caro, né? Então você tem que pensar muito bem no que você vai fazer. Por isso que eu deixei para apenas hoje comer essas coisas mais turísticas. Porque se você fizesse isso todos os dias da sua viagem aqui no Uruguai, você vai gastar rios de dinheiro no estralar de dedos. Aqui realmente faz jus ao apelido de Suíça Latina, não só pela segurança, não só pela qualidade de vida e infraestrutura, mas também pelos preços que se aproximam muito da Suíça. Esse é o Café La Farmácia, que é considerado por muitos turistas e viajantes como uma parada obrigatória e fica aqui no centro histórico de Montevidéu, sendo um dos estabelecimentos mais tradicionais aqui da capital uruguaia. Essa daqui é a Praça da Constituição, onde no passado era um lugar onde aconteciam diversos eventos civis e militares por aqui, isso mais ou menos nos anos de 1720. Hoje é essa praça em homenagem à Constituição Uruguaia e também lá no finalzinho é onde fica uma parte boêmia aqui do centro histórico de Montevidéu, com bares e restaurantes. Infelizmente eu não posso mostrar para vocês por conta das regras de direitos autorais do YouTube, mas nesse bar aqui, bem esse daqui do lado esquerdo, do meu lado esquerdo pelo menos, ele tá tocando música brasileira e a música que estava tocando exatamente agora era a música de Vitor e Léo. Essa não é a primeira vez que eu escuto músicas brasileiras aqui no Uruguai. No lugar que eu estou hospedado já escutei músicas de MPB, bossa nova, e ontem estava escutando algumas músicas acústicas que são de axé. Tanto que eu conversei com um dos recepcionistas e falando, olha, essas músicas são lá da minha cidade. Aqui eles conhecem Salvador como Salvador de Bahia, né? Salvador de Bahia, porque se você fala só Salvador, as pessoas na América Hispânica entendem que está se referindo ao país El Salvador. Então aqui se escuta também, não diria muito, mas também é escutado a música brasileira e as pessoas gostam muito da cultura brasileira. E eu sempre falo isso e falei até no Instagram, valorizem muito a cultura brasileira, porque no restante do mundo as pessoas valorizam muito, gostam muito, apreciam muito a cultura brasileira e sempre que eu viajo é uma das coisas que os estrangeiros falam, eu adoro a cultura brasileira, então valorizem muito isso que é nosso, porque o mundo valoriza.
Estou agora no Museu Cabildo. Esse foi um dos prédios mais importantes da história do Uruguai. A entrada aqui é gratuita. Ele serve como um espaço para reflexão política, cultural e social, e foi um espaço extremamente importante nos séculos XVIII, XIX e XX, com diversos eventos políticos, sociais e culturais. Aqui, este prédio, ele funcionou como a primeira sede administrativa da história do Uruguai, e depois de alguns anos, por volta de 1700 e alguma coisa, ele precisou ser reconstruído por conta de alguns problemas estruturais. É um prédio muitíssimo antigo e extremamente importante. Vamos conhecer o acervo agora. Eu ainda não sei o que vou encontrar exatamente, mas vamos lá conhecer. É muito importante, pelo que eu li na internet, o seu acervo, e a entrada é gratuita, então fica aí uma dica para você quando vier a Montevidéu. Aqui logo de cara já encontramos subindo as primeiras escadas com essa estátua do Artigas, uma figura extremamente importante para a independência do Uruguai. Nessa sala nós temos algumas cópias de mapas que foram feitas por Carmen Natiello, uma artista do século XVIII e XIX. Essa artista ela foi amplamente reconhecida pelos detalhes minimalistas dos seus mapas. Isso dentro de um período em que o trabalho das mulheres era inviabilizado ou invisibilizado. Esses mapas que vocês viram, eles foram feitos à mão com tinta e aquarela. É realmente muito impressionante a delicadeza e a perfeição desse trabalho que foi feito no século XVIII. É instigante ver os detalhes. Aqui nessa sala a gente tem diversos trechos escritos nas paredes da Constituição e algumas cartas que eu acredito que foram escritas na época da independência do Uruguai, na época da formação desse território como país. Como eu já falei em outros vídeos, mas para quem ainda não viu esses outros vídeos, o Uruguai foi um território de intensa disputa por muitos anos entre Brasil, colônia de Portugal, e a Argentina, colônia da Espanha. E esse território ele foi independente, no fim das contas, meio que para ser um estado tampão, para finalizar a guerra, a disputa desse território entre Brasil e Argentina. Aqui nós temos alguns trechos bem impactantes, tanto da carta que fala sobre a independência e que fala sobre pessoas que nascerem neste país desde aquele momento não seriam mais consideradas pessoas escravas e que estava proibido a chegada de escravos ou o envio dessas pessoas para serem escravas em outros territórios. Isso aconteceu muito antes do fim da escravidão no Brasil. Aqui temos como o artigo 130 das disposições dos dispositivos da Constituição Uruguaia. Aqui diz que os habitantes do Estado têm o direito de serem protegidos por sua vida, honra, liberdade, segurança e propriedade, e que ninguém pode ser privado destes direitos, segundo as leis. Essa sala é dedicada a falar sobre o período de formação, pouco antes ainda da formação do Uruguai, e ele é dedicado a falar sobre as mulheres e como os seus corpos eram violentados de diversas maneiras pela ciência, que consideravam os seus corpos como corpos mal formados, e também pela teologia cristã da época, que via os seus corpos como objeto de pecado e de culpa a partir do pecado original cometido por Eva. E aqui nós temos representações, obras que mostram como mulheres daquela época, sejam portuguesas, espanholas, chinesas, mulheres escravizadas, enfim, lutavam desde aquela época pela independência dos seus corpos.
Toda essa sala que eu estou aqui visitando, ela traz provocações relacionadas à mulher, ao seu corpo, à sua vivência ao longo dos séculos. Eu estou na frente agora de uma parede que eu vou mostrar para vocês, que, bom, ao longo de toda essa parede, vem se discutindo muito sobre o que é beleza, o que é esse conceito de beleza e como este conceito ele foi variando ao longo dos séculos, né, como resposta a uma construção social do que é, de fato, beleza. E aqui no fim dessa parede traz uma provocação bastante interessante relacionadas aos contos infantis, às lendas, enfim, a histórias de maneira geral sobre as mulheres e como é discutido sempre essa questão da beleza feminina. Aqui traz uma provocação relacionada aos contos infantis, por exemplo, de que a única maneira de se descrever uma mulher é sempre por sua beleza. E que será que a bela adormecida teria sido acordada se ela não fosse tão bela? E que sempre as mulheres elas são retratadas e definidas por sua beleza, com exceção das vilãs, que aí sim, as vilãs são sempre feias. Aqui é uma provocação bastante interessante no fim da parede de propagandas da época de 1974, que aponta ao pensamento da época. Os negócios e a elegância são coisas de homens, e aqui os preços, né, daquilo que está sendo vestido pelo rapaz. E logo aqui embaixo o conceito para mulheres, que seria caprichos, acessórios, coisas então de mulheres. Para mim é muito chocante imaginar como as mulheres, para se adequarem ao conceito de beleza da época, precisavam eh, se sentir tão desconfortáveis fisicamente com peças duras, pesadas e muitas vezes extremamente apertadas. Há muitos registros da época que essas peças com os partilhos chegava a pressionar tanto o corpo da mulher que, além de feridas, também havia sangramentos após a utilização dessas peças. Aqui atrás de mim está o Teatro Solis, ou Solis em português. Esse foi o primeiro teatro aqui do Uruguai e é um dos mais importantes teatros da América do Sul. Logo ali atrás de mim está a Praça da Independência, mas eu não vou até lá hoje porque tanto aqui o Teatro Solis quanto a Praça da Independência, suas histórias, todas essas questões históricas eu abordo em um dos nossos primeiros vídeos que eu vou deixar linkado aqui na tela para você, se você tiver interesse, é onde a gente dá um passeio completo aqui pelo Centro Histórico de Montevidéu e é onde eu abordo as questões históricas, culturais de cada um desses lugares aqui no Centro Histórico de Montevidéu. Então, para não ficar muito repetitivo esse vídeo, eu vou deixar linkado para vocês assistirem, se tiverem interesse. E agora nós vamos caminhar para a nossa próxima parada nesse rolê cultural e gastronômico aqui pela Ciudad Vieja de Montevidéu. Cara, de Montevidéu do que caminhar pela Aramba. Essa é uma maneira com que os uruguaios chamam a orla aqui de Montevidéu. E, sinceramente, para mim, não tem nada mais com cara de Montevidéu do que caminhar pela Arambla. Os uruguaios adoram isso aqui e eles fazem questão de, em todo o tempo livre possível, aproveitar para ocupar esse espaço público aqui da capital. Eles utilizam aqui para fazer atividade física, seja para correr, caminhar, fazer bicicleta, seja para namorar, seja para conversar com seus amigos ou apenas apreciar a bela vista do Rio Prata. Claro, porque um bom uruguaio que se preze está sempre com a sua garrafa térmica debaixo do braço, a cuia e o mate na mão. Os uruguaios são incrivelmente apaixonados pelo chimarrão. Eles andam com isso para cima e para baixo, com naturalidade. Pode ser para fazer uma caminhada, ir para o trabalho, para a faculdade, ir para ir no mercado, enfim. Tá passeando com o cachorro, tá tomando chimarrão. Eu nunca vi um povo tão apaixonado por erva mate como os uruguaios.
Sem dúvida nenhuma, essa vai ser uma das coisas que eu mais vou sentir falta quando eu sair aqui do Uruguai e voltar para o Brasil, porque, bom, além de, claro, não falar mais espanhol por um tempo, porque eu amo esse idioma, eu sou apaixonado pela língua espanhola, mas uma das coisas que eu mais vou sentir falta aqui de Montevidéu, além da sua segurança, tranquilidade, caminhar aqui pela Rambla. É realmente compreensível porque que os uruguaios são tão apaixonados por isso aqui, porque, gente, hoje finalmente está fazendo um dia bonito aqui no Uruguai, com sol. Um dia, apesar de ter nuvens aqui atrás, mas aqui na minha frente já tem menos, então um dia muito mais claro, um dia mais quente que permite você sair sem a jaqueta. A minha jaqueta está aqui na mochila porque eu não confio muito no tempo aqui em Montevidéu. Mas durante todo o dia eu não precisei utilizar, como vocês puderam ver no vídeo. E é muito bacana, a vista daqui é realmente incrível. Então eu compreendo por que que os uruguaios são tão apaixonados por esse lugar e eu vou sentir muita, mas muita falta disso aqui. E fora, é como eu falei, além de você caminhar com essa vista maravilhosa, num tempo bom como o de hoje, que não faz nem muito calor, mas também não faz frio, em Montevidéu sempre com esse ventinho aqui, fazer isso e com segurança é realmente incrível. Eu acho que existem muitas lições aqui no Uruguai que o Brasil e os brasileiros poderiam aprender para tornar o nosso país cada vez melhor. E aproveitando essa caminhada aqui pela Rambla e podendo conversar com vocês, eu vou dar uma dica para vocês que eu já falei em outros vídeos e vou ressaltar a importância disso. Eu tenho pagado absolutamente tudo aqui no Uruguai com meu cartão da Wise. Eu já estou aqui no Uruguai há 8 dias e ainda não precisei de nenhum centavo em dinheiro vivo. Eu utilizei pagamento para absolutamente tudo somente no meu cartão da Wise. Se eu quisesse, eu poderia ter esse dinheiro vivo com o cartão da Wise? Sim, porque com o cartão da Wise basta eu ir em qualquer caixa eletrônico de qualquer banco que eu consigo fazer saques em pesos uruguaios. Mas até o momento não foi necessário. Então, para mim tem sido muito mais prático, econômico e seguro utilizar o cartão da Wise para fazer todos os pagamentos que eu preciso. Na conta digital da Wise já existe a carteira de pesos uruguaios, então basta você chegar lá, criar sua carteira, fazer a conversão e em poucos segundos você já tem pesos uruguaios para utilizar aqui com o cartão da Wise. Mas a grande dica para economizar, porque essa é uma dica muito prática, e claro, já existe economia porque o Wise é muito mais barato, muito mais barato do que uma casa de câmbio no Brasil. Mas uma outra dica de economia com o cartão da Wise é que existe uma lei aqui no Uruguai em que os estrangeiros eles podem ter o retorno, o reembolso dos impostos que são pagos em alimentação, seja com restaurante, bares, lanchonetes ou supermercado. Esse imposto, a alíquota dele varia de coisa para coisa, depende do que você compra, mas eu já cheguei a economizar até quase 20% do valor da minha conta em restaurante, tá? Hoje, por exemplo, eu economizei cerca de 15, 18% no meu almoço. Então, quando você utiliza o cartão da Wise, por ser um banco internacional, a maquininha de cartão, ela já identifica automaticamente que se trata de uma conta estrangeira e por isso você já recebe o desconto do imposto na hora do pagamento. Não precisa falar nada para ninguém, basta você inserir o seu cartãozinho da Wise, a maquininha já identifica na hora que é um banco estrangeiro e você já conta com esse desconto. Num país que é caro, você contar com um desconto que gira em torno de 15% na conta é muito bom, né? E se você quer fazer o seu cartão da Wise, você ainda não tem um cartão da Wise, quer viajar para o Uruguai ou qualquer outro lugar do mundo, porque o cartão da Wise funciona em mais de 180 países, você pode clicar no link da descrição desse vídeo ou lá no link da bio no nosso Instagram. E com o nosso link, além de você ajudar o canal, você tem um acesso a fazer a primeira conversão de até R$ 3.000 na sua conta da Wise, totalmente sem taxas. As taxas da Wise são baratíssimas em relação às casas de câmbio do Brasil, mas poder fazer a primeira conversão de até R$ 3.000 totalmente sem taxas é maravilhoso, né? Então, vai lá, clica, abre sua conta digital gratuita na Wise
e aproveite para economizar e, claro, ter essa praticidade na hora da sua viagem. Verdadeiramente, tempo, clima, não é uma coisa que você pode elogiar, não. Você não pode dar muita ousadia, porque é você elogiar e ele muda. O dia estava simplesmente maravilhoso aqui em Montevidéu e foi eu falar do clima, começou a garoar. Encontrei aqui abrigo na porta nesse prédio residencial. Agora eu vou ficar aqui um pouco protegido da chuva até ela passar, para a gente poder continuar o nosso rolê aqui em Montevidéu. É uma pena porque estava uma vista simplesmente maravilhosa na Rambla e a gente estava muito perto do nosso destino, mas enfim, agora vamos ter que esperar um pouquinho. O tempo aqui em Montevidéu é assim, gente, estava tudo aberto, agora fechou o tempo aqui, mas já está abrindo de novo. Vocês veem que lá atrás que estava chovendo, né, tudo fechado, ó, já abriu. E acreditem, eu fiquei no máximo 5 minutos escondido da chuva. Aqui o tempo é muito instável, pode abrir e fechar em coisa de 5 minutos. Aqui pela Rambla também você consegue encontrar muitos pescadores, seja por hobby ou atividade profissional. Apesar do Uruguai ser amplamente conhecido pela sua parrilla, né, o churrasco, é, Montevidéu também é um lugar, não só Montevidéu, na verdade, né? O Uruguai também tem uma cena muito forte na gastronomia de frutos do mar. É porque quando as pessoas vêm até o Uruguai, elas pensam muito no churrasco. Então isso é o mais procurado e acaba também sendo o mais caro. O Uruguai, além de ter uma pesca muito forte, tem também a produção de carne bovina também muito forte. É amplamente conhecido como uma das melhores carnes bovinas do mundo e há quem diga que é a melhor. Eu hoje tive a oportunidade de experimentar o churrasco daqui. Eu gostei sim bastante. Não sei dizer se a carne chega a ser melhor do que a do Brasil. Claro que eu também não sou nenhum especialista em carne, mas sim a qualidade da carne uruguaia é excepcional. Esse é o lugar que eu queria chegar. Aqui é o fim da Ramba e é um dos pontos com uma das melhores vistas. Você tem tanto essa vista incrível e você pode, aqui é onde ficam muitos pescadores também, e é possível caminhar até aquele finalzinho ali. É uma ruazinha aqui que você consegue ir caminhando. Há muitos pescadores ali. Mas pelo horário e também acredito que eu não terei uma vista muito diferente da que eu tenho agora, eu vou me poupar dessa caminhada. Mas é possível também ir caminhando, você pode ver que tem alguns pescadores indo, não sei se dá para ver na imagem, mas é possível ver que existem, né, alguns pescadores caminhando para lá e outros bem lá no finalzinho já pescando. A vista aqui é realmente muito boa e, bom, é uma sensação muito boa de paz por aqui. Uma coisa bem interessante que eu tinha visto já algumas vezes e encontrei de novo aqui no centro histórico eram prédios públicos antigos, abandonados e com placas de obra para habitação popular. Só que eu queria ter certeza e fiz uma pesquisa sobre isso e descobri que é realmente isso que eu estava pensando. O governo aqui do Uruguai tem destinado esses prédios públicos que ficam abandonados nos centros históricos, sabe? Eles estão pegando esses prédios, revitalizando eles e destinando à moradia popular. Eu acredito que isso, que já ocorre aqui desde a década de 90, pelo que eu pesquisei, eu acredito que isso seja um dos fatores primordiais para a gente encontrar tão poucas pessoas vivendo em situação de rua aqui no centro histórico. O que, para mim, que hoje vivo em São Paulo, e também não era muito diferente quando eu morava em Curitiba, eu morava em Salvador, os centros históricos das capitais brasileiras estão tomados por pessoas em situação de rua, o que é lamentável e isso é um reflexo
da omissão do poder público. E aqui no Uruguai eu tenho visto que o governo, ainda que tenha os seus desafios como toda a América Latina tem, aqui essas questões sociais elas são encaradas realmente de frente e com seriedade, independente se a centro-esquerda ou a centro-direita está no poder. Eu acho que o Brasil precisa também muito evoluir nesse debate político sobre essas questões sociais, porque enquanto infelizmente a gente fica discutindo coisas de pânico moral, questões sociais extremamente importantes para a população não está sendo debatida e a gente vê outros países da América Latina que estão felizmente caminhando para a resolução desses problemas gravíssimos sociais. Erguida no século XVIII, a Catedral Basílica da Imaculada Conceição, São Felipe e São Tiago é a igreja mais antiga de Montevidéu. Construída onde antes havia uma modesta capela de adobe, ela acompanhou o nascimento da cidade e foi cenário de importantes momentos políticos e religiosos do país. Com sua fachada neoclássica e interior austero, é um marco da herança colonial espanhola no coração da Cidade Vieja. Aqui estão os restos mortais de Dolores e Consuelo Aguiar, que hoje são consideradas mártires aqui no Uruguai e foram beatificadas em Roma pelo Papa São João Paulo II em 2001. Estou agora no nada mais, nada menos do que o Café Brasileiro. O Café Brasileiro, ou Café Brasileiro em português, é uma cafeteria de 1877. Aqui esse espaço, sem dúvida nenhuma, respira muita história. E olha quantas histórias no mundo esse café não já atravessou, não é verdade? O Café Brasileiro, ele era palco de encontros de grandes figuras no passado, grandes figuras políticas, grandes figuras sociais, grandes figuras da imprensa uruguaia. E esse nome que ele recebe não é porque foi fundado por um brasileiro ou tem alguma descendência ou alguma relação com a cultura brasileira. Na verdade, não. Nessa época de 1877, quando o Café Brasileiro foi criado, o café era um principal produto agrícola do Brasil e o café era um produto mundialmente conhecido por ser brasileiro. Então, justamente por isso, o nome desta cafeteria recebe esse título, Café Brasileiro, em homenagem a esse produto que conquistou o mundo e que ficou mundialmente conhecido através das terras brasileiras. Eu estou bastante feliz de estar aqui porque eu gosto muito de história, gosto muito e eu sempre tento trazer um pouco dessa paixão de história aqui nos vídeos no canal, né? Fundir um pouco de viagens com história. Então eu estou muito feliz de estar num lugar tão histórico para o Uruguai e que guarda tanta tradição e cultura, né? Várias e várias gerações se passaram, muitas coisas no mundo mudaram e esse café ele permaneceu. É realmente incrível poder estar num lugar que existe há tanto tempo. E os preços aqui, no geral, à medida que chegar aqui eu vou colocar na tela para você, mas o cardápio em geral ele é um padrão até econômico para os menus aqui no Uruguai. Como eu já falei para vocês, aqui no Uruguai não costuma ser muito barato. Então, se você fizer a conversão, realmente não fica muito barato. Mas para os padrões uruguaios, eu diria até que não é caro não, apesar de ser um lugar tão histórico e também tão visitado por turistas e viajantes que vêm aqui para Montevidéu. Como vocês puderam ver, eu pedi para beber um macchiato e para comer um croissant. Eu gosto muito de macchiato e sempre que tenho uma oportunidade, principalmente fora do Brasil, eu gosto de provar. Vamos ver como é o daqui. Não sei se vocês conseguem perceber, mas eu estou muito empolgado de estar aqui. Para mim é sempre especial conhecer cafeterias históricas pelo mundo. Eu conheci no Rio de Janeiro um café muito histórico também. Eu não me recordo agora, mas quando eu estiver editando, eu vou colocar
aqui o nome dele. Conheci no Rio de Janeiro um café francês, estilo francês, do século XVIII e também foi uma sensação tão incrível quanto essa. Muito bom. Bom, agora vou tirar um momento de descanso, uns 5 minutinhos, para aproveitar o meu café e o meu croissant e a gente volta já. Como vocês podem ver por essa incrível paisagem, já voltei aqui para Rambla, porque hoje eu tô já meio nostálgico, porque está acabando a temporada aqui no Uruguai. Hoje é nosso último vídeo aqui em Montevidéu. Não é o nosso último vídeo aqui no Uruguai, vocês ainda vão acompanhar na próxima semana o meu passeio por Punta del Este, que em termos cronológicos, na verdade, eu fiz ontem, mas vocês vão acompanhar na próxima semana. E amanhã eu viajo para Colônia del Sacramento, então nós vamos aí conhecer mais uma cidade aqui no Uruguai. Então, a temporada no Uruguai continua. O que vai acabar, infelizmente, é a nossa temporada aqui em Montevidéu. Infelizmente, eu ainda tenho alguns dias aqui, mas já me quedo um pouco triste. Eu espero de verdade que vocês estejam gostando desta temporada, tanto quanto eu estou gostando aqui do Uruguai. Não foi uma viagem planejada, para quem assistiu o vídeo lá das primeiras impressões, eu conto como foi que eu vim parar aqui no Uruguai, porque não foi uma viagem planejada, embora eu já quisesse conhecer há algum tempo o Uruguai. Mas não vou repetir essa história, porque já contei essa história, então vou deixar também aqui em cima para vocês verem este vídeo. Mas eu diria a vocês que Montevidéu é uma cidade que vale sim a pena conhecer. É uma cidade histórica, muito importante para a América do Sul. Há lições incríveis para a América Latina aqui, muitas coisas que o povo uruguaio conseguiu, não diria superar ainda, mas tem conseguido enfrentar e lidar muito bem com essas questões. A gente sabe que a América Latina tem diversos desafios históricos, sociais, econômicos, eh, e o Uruguai não é diferente. Eu não quero que vocês pensem com os vídeos e com os meus comentários elogiando o Uruguai, que aqui é um país perfeito, até porque eu não acredito que exista um país perfeito. O Uruguai, assim como a América Latina, tem os seus desafios e as suas questões que precisam ser enfrentadas, mas o ponto que me chama a atenção aqui no Uruguai é como, de fato, as pessoas têm encarado esses problemas comuns da América Latina e têm conseguido lidar muito bem com eles. Como eu falei, ainda existem desafios, ainda existem coisas que precisam ser enfrentadas, melhoradas, que precisam evoluir, mas, sem dúvida nenhuma, comparando com o nosso país, o Brasil, há muitas coisas aqui, há muitas lições aqui para serem aprendidas. Eu acho que o enfrentamento de problemas sociais como moradia popular, questão de segurança pública, é um desses exemplos que o Uruguai dá para a gente. É isso, pessoal. Como vocês podem ver, a noite já está caindo aqui em Montevidéu e o nosso rolê vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado muito de vivenciar Montevidéu comigo durante esses dias. E é isso. Se você gostou deste vídeo, dá aquele joinha aqui, porque ajuda muito a gente aqui no YouTube. É uma maneira de vocês colaborarem com os produtores de conteúdo que vocês gostam. Então, se você gostou deste vídeo, ajuda a gente, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para você acompanhar as nossas
próximas paradas e é isso. Nossa estadia aqui por Montevidéu, terminando o vídeo de hoje, mas calma, que ainda tem mais Uruguai para vocês. Vem aí Punta del Este e também Colônia del Sacramento. É isso, um abraço, até a próxima parada.